Olá, alunos! Então, continuando a nossa série de aulas sobre os principais componentes da câmara frigorífica, né? Já conversamos sobre o compressor, apresentamos os principais tipos de compressor, né? Falamos um pouquinho sobre o separador de óleo, o primeiro componente logo após o compressor na montagem da câmara, né? E depois do separador de óleo, então nós nos encaminhamos para a condensadora. Vocês tiveram na aula de projetos de instalações de refrigeração um detalhamento bastante importante sobre a seleção da condensadora, né? Então aqui nós temos o condensador, saindo do separador de óleo, o fluido refrigerante vem então para o condensador. Vocês tiveram um detalhamento importante sobre condensadores na aula de projetos de instalações de refrigeração, como selecionar, etc., né? Então nós vamos pular esse componente e vamos aqui para o próximo componente do sistema de refrigeração, uma câmara frigorífica, que é o tanque de líquido ou acumulador de líquido. Esse é um componente fundamental e importante em câmaras frigoríficas, né, uma vez que ele tem funções muito importantes. A primeira função é garantir que nós tenhamos refrigerante líquido no dispositivo de expansão. E a segunda função é prover também refrigerante líquido em momentos de variação brusca de carga térmica na câmara frigorífica. Então, como é que ele faz isso? Né? Ele faz isso porque eu tenho condições de, projetando o sistema, estabelecer que eu tenho aqui um reservatório, como se fosse uma garrafa de fluido refrigerante disponível para o sistema de refrigeração. Eu não teria como fazer isso no condensador, se vocês observarem que praticamente o volume interno do condensador é muito pequeno, é o volume interno da tubulação, se comparado ao volume interno do tanque de líquido. Então, em variações de carga, como é que ela aparece, uma variação de carga na câmara frigorífica? A primeira coisa que aparece é que o superaquecimento tende a aumentar, né? Quando o superaquecimento tende a aumentar e nós estamos usando uma válvula de expansão termostática, o que acontece? A válvula vai abrir para tentar trazer o superaquecimento para o valor pré-estabelecido regulado na válvula. Quando ela abre, permite a passagem mais do refrigerante. Então eu preciso ter essa reserva, né? Para, pelo menos temporariamente, momentaneamente, até que o superaquecimento volte a baixar, eu não corro o risco de não ter condensação, né? Naquele fluxo, naquele regime que não é permanente nesse momento, né? Aquele regime de trabalho, eu posso de repente secar, vamos dizer assim, consumir todo o líquido disponível no condensador e começar a ter uma mistura de vapor mais líquido no dispositivo de expansão, e aí o rendimento do sistema ele sofre alterações muito para baixo, muito graves. Então são duas funções importantes do tanque de líquido. A terceira função em sistemas que fazem recolhimento de fluido refrigerante, né, que utilizam o Pump Down System, que a gente vai explicar para vocês mais detalhadamente, é conter o refrigerante, todo o refrigerante do sistema de refrigeração. A gente fala todo, lógico que isso ele tem um pouco nas linhas, né? Mas conter toda a carga de fluido refrigerante nessa garrafa aqui, que é o tanque de líquido. Então, para efeitos de dimensionamento e por segurança, nós vamos selecionar um tanque de líquido que consiga conter toda a carga de fluido refrigerante do sistema de refrigeração em 80% da sua capacidade. Então, 80% desse volume aqui deve conseguir conter todo o fluido refrigerante à pressão de trabalho. Então essas são as principais informações sobre o tanque de líquido. Leiam o material que eu passei para vocês também e até o nosso próximo vídeo. Olá, alunos! Então, continuando nossa sequência de vídeos sobre os componentes do circuito de refrigeração de uma câmara frigorífica, vou falar para vocês do último componente antes de retornarmos ao compressor, que é o acumulador de sucção ou separador de líquido. O formato externo dele é muito parecido com o tanque de líquido, é uma garrafa, né? Até que se não tiver uma indicação, fica difícil de saber quem é quem, né? Mas ele tem uma diferença fundamental na construção, né? O separador de líquido, como o próprio nome diz, né, tem como função principal separar refrigerante líquido de refrigerante na fase de vapor. Caso, eventualmente, mesmo com todas as proteções, ocorra o retorno de líquido pela linha de sucção, o separador de líquido vai proteger o compressor. Como que ele vai proteger o compressor? Vejam aqui, eu fiz um desenho aqui, um corte no separador de líquido, componente daquele, onde a gente observa então que a linha de sucção vem, né, e
vai entrar no separador de líquido, numa tubulação que vai ter o término dela num ponto, numa cota inferior ao ponto de admissão da tubulação de saída. Então, de novo, lembrando lá do separador de óleo também, por diferença de densidade, o que é líquido tende a ficar aqui embaixo, né? Não vai ter mais dificuldade de mudar de direção para vir aqui para cima, mudar de velocidade, então ele tende a vir por inércia aqui para baixo do tanque de líquido, e o fluido de fase vapor tem mais facilidade, então ele desacelera e vai retornar então pelo tubo de saída, indo então para o compressor. Eu representei aqui, não sei se vocês observaram, mas o certo é que tem um pontinho, né, no final dessa curva. O que é esse pontinho? Esse pontinho, ele é na verdade um orifício calibrado, como se fosse um mini dispositivo de expansão. E a ideia é que na operação normal do compressor, e especialmente nos momentos de recolhimento de carga, por isso que o campo Down System também é muito importante para a câmara frigorífica, o que vai acontecer? Quando você vai recolher a carga, o compressor vai funcionar até que o pressostato comande por baixa pressão o desligamento do compressor. Enquanto eu tiver líquido aqui, o pressostato não vai comandar. Esse líquido vai estar evaporando e vai manter, de certa forma, uma pressão de baixa no sistema. Então a tendência é que esse líquido seja todo solucionado por esse orifício calibrado, de forma que ele vai voltar expandido para o compressor, não vai voltar como líquido.